Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para mais uma correção de questão do Enem 2016, né? Uma questão envolvendo ali proporção, né, do eixo números e operações. Então aqui eu coloquei para vocês a numeração dessa questão de acordo com a cor da prova, tá ok? E a questão nos diz o seguinte: um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Então, nós temos aqui o gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Então, a gente vai considerar que esse gráfico até aqui, depois ele vai continuar com esse gráfico linear, ou seja, essa reta aqui ela vai permanecer. Tá certo? É isso que o enunciado pede para a gente considerar. Então, a gente não vai imaginar como o gráfico seria depois. Ele vai continuar nessa linha reta aqui. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? E aí vem os meses. Então, primeira coisa que a gente deve levar em consideração nesse gráfico, o que significa o eixo das abscissas, ou o eixo de X, e o eixo das ordenadas, ou o eixo de Y. Então, como eu venho falando, leiam as informações, seja do gráfico, seja da tabela, para você compreender o que significa cada coisa dessa. Então, o eixo de X aqui significa os meses. E o eixo de Y significa aqui, porcentagem com relação à capacidade máxima. Então, aqui é o percentual da capacidade desse reservatório. E o eixo de X são os meses que vai se passando e que essa capacidade, no caso, aí vai diminuindo, tá certo? Então, para a gente poder resolver isso aqui, a gente quer saber quando esse gráfico vai atingir aqui o percentual zero. Só que esse gráfico tem uma pegadinha, gente. Eu vou até voltar aqui. De acordo com as alternativas aqui, você marcaria errado se você não perceber o seguinte detalhe. Perceba que o gráfico ele não está começando no zero. E aí seria um problema grande, muita gente marcaria errado por conta disso. E lá o enunciado quer saber quando esse reservatório vai secar, ele vai zerar. Percebe que aqui no percentual ele vem aqui até 5%. Então esse gráfico ele vai ter que continuar, ele tem que chegar no zero. E outra coisa, quando diz aqui 6º mês, não quer dizer que passou os 6 meses, porque ele não começou no mês 0, ele começou no mês 1. Tá certo? Se ele tivesse começado aqui no mês 0, então aqui seriam 6 meses. Como ele começou no mês 1, até chegarmos aqui, se passou 5 meses e não 6 meses. Tá certo? Então são duas coisas que a gente deve descobrir aqui primeiro. Qual foi o percentual que diminuiu desse ponto até chegarmos nesse ponto aqui? Então nós tínhamos aqui 30%. E aí ele chegou até esse ponto que corresponde a 10%. Então, subtraindo 30 de 10, o que sobrou no reservatório foram 20% da capacidade. Tá certo? Ou melhor, desculpem. O que foi desperdiçado, o que diminuiu, Diminuiu aí 20%. Restam, no caso, 10%. E com relação aos meses, como iniciou o gráfico no mês 1 e foi até o mês 6, subtraindo 6 de 1, passaram-se aí 5 meses. E aí é o que eu falei, como o gráfico aqui não começou no zero, eu não posso considerar esse gráfico zero, nem para o percentual e nem para os meses. Então, subtraindo 30 de 10, que foi o gráfico, eu tenho 20, subtraindo 6 de 1, eu tenho 5. Agora sim eu consigo fazer uma proporcionalidade. Quer dizer que a cada 5 meses, esse reservatório diminui quantos por cento? Diminui 20%. Aí eu venho para a proporcionalidade. Se a cada 5 meses o reservatório diminui 20%, e como agora no gráfico
está mostrando aqui que restam 10%, que deste ponto para baixo são os 10% que ficaram sobrando no reservatório. Para que esses 10%, de acordo com esse gráfico, para que eles acabem, será necessário quantos meses? Né? Dá para a gente fazer direto aqui já se quiser, porque esse 20% corresponde a 5 meses, 10% é metade. Metade de 5 meses, metade de 5 é 2,5. Você não precisaria fazer o cálculo, já iria marcar e iria para a próxima questão. Mas desenvolvendo aqui a proporção, né? A gente vai ter 20 vezes x igual a 10 vezes 5. Temos 20x igual a 50. O 20 está multiplicando, passamos ele dividindo. 50 dividido por 20. Podemos cortar aqui o zero e 5 dividido por 2, 2,5 meses. Ou seja, 2 meses e meio é a nossa alternativa correta. Como eu falei nessa parte aqui, conseguiríamos chegar no resultado sem precisar desenvolver a proporção. Ou melhor, desenvolvendo a proporção, só que mentalmente. Tá certo? Então, 2 meses e meio, a alternativa correta, temos aí a letra A. Então, espero ter ajudado a todos. Um forte abraço e até mais.